Salve, salve nação rubro-negra, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso canal e hoje os antes não teve o que falar do nosso Mengão. Sempre uma crítica aqui, outra lá e tudo mais, o Flamengo fez bonito, venceu, foi dominante do início ao fim, teve ali um vacilo ali no início do segundo tempo, mas o Flamengo foi lá e executou, tá nas quartas de final e é o time a ser batido do momento. Tem até enquete aqui. Quem poderá parar o nosso Mengão? Bora aqui pro UOL News e desde já os créditos vai ao UOL Sport, link abaixo para conferir o vídeo na íntegra, mas antes eu lhe peço, se inscreva aqui no nosso canal, a SR Fla é importante, ajuda demais, eu agradeço. Ative o sininho, deixa seu like e bora lá. Muito bem, vamos lá, vamos começar a falar desse jogaço, esse grande jogo, essa grande atuação, esse recital de futebol do Flamengo que bateu o Cruzeiro com golaços, aliás os 3 golaços, né? No Maracanã. O primeiro tempo foi um massacre. Eu mandei lá no grupo de WhatsApp dos amigos meus, eu falei, acho que vai ser um 7-0 pro Flamengo, porque foi... O Cruzeiro não conseguia nem passar do meio campo, não conseguia sair jogando. Foi Principalmente os primeiros 20 minutos, né, Tironi? Um atropelo. Até a parada pra hidratação, o Flamengo poderia ter resolvido a partida. Não fez o gol, tal. Aí depois teve o golaço do Arrascaeta, e depois o Cruzeiro ainda empatou. E depois, no segundo tempo, o Samuel Lino fez outro golaço. E aí vai. Fala, Casão. Não, essa jogada do Pedro, cara. Ele dá um tapinha com a bola girando na frente do zagueiro e ele consegue se esticar. O goleiro foi muito bem, senão ele ia fazer o gol. Exatamente. Aliás, foi muito bem mesmo o goleiro do Cruzeiro. Pedro, lembrando que o Pedro, destaque da partida, na ida ficou no banco. Ficou no banco. Acho que essa atuação do Leonardo Jardim como treinador, estratégia para as 2 partidas foi muito boa. Ele fez escolhas certas, dependendo da circunstância, do mando. E ontem, o Paquetá ficou no banco nos 2 jogos. E ontem, é aquilo, né? A inspiração dos jogadores do Flamengo, os melhores, ela é decisiva, mas eu acho que o time estava muito bem taticamente também, muito bem armado. E fez um partidão mesmo. Só que é aquilo, né? Fez esse golaço com o Arrascaeta... não refletiu o que foi o primeiro tempo. Poderia ter sido 2, 3. E o futebol é daquele jeito, né? No segundo tempo, o Lucas Romero acerta aquele petardo, empata. O Cruzeiro tem uma chance para 2-1 com o Caio Jorge. Mas depois é outro golaço, né? Outra construção, né? Que o Samuel Lino, que aliás também... Eu estou dando mérito ao Leonardo Jardim, porque até... a chegada dele, o Samuel Lino era considerado um investimento... Não, bagre, mas quase isso. Um investimento que não valia a pena, né? O Samuel Lino é um excelente jogador. E com o Leonardo Jardim, ele joga bem em qualquer posição. Ele joga bem de 10, joga bem de 11, joga bem de 7. E ele decidiu o jogo. A gente fala muito da questão da participação do Pedro, evidente, a do Arrascaeta, sempre dos 2. Mas eu quero destacar também o Samuel Lino, porque é um jogador... especial. Esse já é o lance, né, no início do segundo tempo, da discussão se a bola entrou ou não, que já mostrava um Cruzeiro diferente, orientado pelo Arthur Jorge, que eu acho que também é um técnico diferente, é um bom treinador, conseguiu encontrar soluções no intervalo para equilibrar a partida, mas ali, depois da chance desperdiçada pelo Caio Jorge, que poderia ser o 2-1 a virada, o Cruzeiro praticamente não criou mais e o Flamengo fez o 2-1 e podia ter construindo o placar até melhor. Acho esse gol bonito, mas acho que ela viajou um tempo considerável, ela faz um efeito. O Rossi demorou a reagir um pouquinho. Ele não viu a bola na saída, e aí quando ele vai, eu não achei uma bola completamente indefensável, não. Foi bonito, é difícil para acertar um chute de 3 dedos dali, mas não achei Esse é o lance do Caio Jorge. Para mim, essa era a bola do Cruzeiro. Não é simples, né? Ele estava sem ângulo, fez o possível para finalizar. Aí é o golaço já, o toque do Pedro, porque... A finalização do Samuel Lino também é qualquer coisa. Ele dá o corte, o zagueiro vai passar, o volante vai passar lá no engenhão e bate firme de pé direito fazendo o 2-1. Golinho, né? Arrascaeta, Pedro toca, cai na esquerda do Samuel Lino, ele puxa e fuzila sem chance pro goleiro. No jogo passado, o Samuel Lino que passou lotado no gol do Arroio, né? Ele que dá o carrinho. Foi, exatamente. Sim. Exatamente. Sim. Vamos ouvir o Leonardo Jardim, porque ele está falando analisando a vitória e explicando a questão tática do Pedro. Por que ele não jogou na ida, por que ele jogou na volta, enfim, vamos ouvi-lo. Acho que foi um jogo extremamente bem conseguido, uma primeira parte muito forte. Depois tivemos falta de eficácia, porque podíamos ter saído com mais do que um gol. A segunda parte, boa reação do adversário. No primeiro chute quase à baliza acaba por fazer um gol.
e depois voltamos a reagir e tomar o comando do jogo. Acho que é uma vitória justificada, sempre um jogo difícil. Eu estava ali a falar com o meu staff nos últimos 2 anos, que é estes 2 efetivos, mais ou menos, do Cruzeiro e do Flamengo. Os jogos foram sempre extremamente cerrados, já o ano passado foi, e este ano também acabou por ser. E para finalizar, em relação à opção do Pedro, tinha sido uma opção no jogo em casa, que tínhamos mais posse, tínhamos mais construção, era uma opção já planeada para este jogo. O Pedro é um goleador e quando a gente consegue reunir as melhores condições, ele é um goleador, mas como eu falei do Arrasca, ele é um jogador extremamente importante para mim, como treinador, para o Flamengo, mas também não é aquele jogador que pode jogar todos os jogos 90 minutos, é igual. Eu vou falar da mesma coisa do que falei do Arrasca, é um jogador espetacular, um jogador com uma qualidade técnica acima da média, mas para jogar com a intensidade que ele está a jogar hoje em dia, que ele hoje em dia está a jogar com uma intensidade diferente, ele vai atrás, ele defende, ele vem, ele volta a marcar, ele não consegue muitas vezes jogar 90 minutos, nem jogar 3 jogos sempre seguidos, por isso aí é a gestão do treinador e os jogadores sabem que eu preciso deles todos. Muito bem, tá aí o Leonardo Jardim explicando o Pedro e tudo mais. Você estava elogiando demais o Pedro, né, Casão? O jogo que ele fez. Mas assim, vamos combinar, o Leonardo Jardim, claro, foi um grande jogo dele estrategicamente, mas quando o cara tem, sai o Pedro, entra sei lá quem, sai o Pedro, entra o Bruno Henrique, sai o Arrascaeta, entra o Paquetá. Vamos combinar que as coisas ficam um pouco mais simples também. Lembrando mas ele tem que montar. Fala. Ele tem que montar direito, né? Não é fácil você ter também. Às vezes a gente acha assim, o cara é treinador de um puta time, olha um monte de jogador que ele tem. Cara, é fácil montar esse time. Depende muito do ambiente dos jogadores, depende muito da aceitação, hoje em dia, de você ficar fora e jogar, né? Por exemplo, a escolha da semana passada é porque lá no Mineirão, o Cruzeiro ia propor o jogo, ia ter espaço para correr. O Pedro não é de correr, o Pedro é de manobra. Então lá o Bruno Henrique fez sentido. Era o cara que ia correr nos espaços. Ontem era o Flamengo que ia propor o jogo. Então precisava de um cara que participa da armação, um jogador mais inteligente, não que o Bruno Henrique não seja, mas a característica principal do Pedro é a inteligência futebolística, na minha visão. O Pedro é super inteligente para jogar futebol. Super. O que eu falo da jogada, esse aí, olha o tapinha que ele dá de esquerda, ele dá um tapa para a bola correr mais, para o zagueiro ficar fora da jogada. E ele consegue finalizar com força, dá uma olhada, ó. Ele consegue finalizar com força. O goleiro é que estava bem em cima da jogada. Ele podia, se o goleiro dá um vacilo, ele faz um gol nessa jogada. Na tabela com o primeiro gol, ele se propõe, ele sai lentamente da área e fica numa posição diagonal para sair a tabela. Eu estou falando isso porque quando eu jogava no Corinthians com o Sócrates, a gente fazia isso. A gente fazia exatamente esse tipo de posicionamento, diagonal. Quem estava com a bola, quem dominava a bola, o outro estava em diagonal. Para você, só de rabo de olho, já ver onde o cara está. Você toca e aparece ali. A posição diagonal chamando a tabela. E o Pedro faz isso muito bem. Ele fez o segundo gol também. O Pedro, para mim, ele cabeceia bem, cabeceia muito bem. Ele bate tanto com o pé direito como com o esquerdo, chapado da entrada da área, com uma potência, com precisão, com os 2 pés. Normal. Ele tem a alternativa do peito, porque ele já fez vários gols de peito. Ele sabe usar o peito para fazer um gol. E aí, o extra do centroavante, além de ele fazer um monte de gols, ele é o artilheiro do campeonato, gente. Junto com o Vinícius, ele tem 14 gols no Brasileiro. E ontem ele deu 2 assistências. Então a gente vê vários tipos de Pedros durante um campeonato, durante um torneio e às vezes durante o próprio jogo. Você vê o Pedro artilheiro, você vê o Pedro que propõe o jogo, você vê o Pedro que abre espaço, você vê o Pedro que enfia uma bola para o cara fazer o gol. Então eu acho que o Pedro, como o Léo Jardim fez ontem no Maracanã, é imprescindível para o Flamengo. É imprescindível. O Flamengo tendo que propor o jogo, o Pedro é o cara ideal. Quando eu falei do Ancelotti e tal, foi quase unânime nós mesmos discutindo lá atrás, a convocação, centroavante, ninguém falava de Igor Thiago. A gente falava de Pedro, a gente falava do João Pedro, a gente falava do Hendrick, né? Se falava nesse jogador, Igor Jesus, se falava desses jogadores. E o Pedro, para mim, eu sempre achei, desde quando o Pedro começou
a jogar no Fluminense como titular, eu sempre achei o Pedro um centroavante muito acima da média, principalmente na inteligência futebolística. E ontem, não só ontem, mas pegando o jogo de ontem, que é o mais recente, você vê a falta que um jogador como esse fez num elenco de Copa do Mundo. Porque ele é diferente de todos os outros. O Ancelotti levou três centroavantes, né? Dois centroavantes ou três? Eu não me lembro. Hendrick e Igor Thiago, não foi? Isso. E o Neymar, o menino Ney de centroavante. Não, sim. Ou Mas o Neymar é outra. outra. Quem? Ou o Vinícius, né, jogando como último, né? Ele estava jogando. Né? Mas nenhum dos dois são centroavantes. Eles podem colocar ali. Centroavante, ele levou o Hendrick e o Igor Thiago. Cara, não levou o João Pedro, né? E não levou o João Pedro. O Pedro, é completamente diferente de todos os outros, né? Então você ia ter uma alternativa numa partida, por exemplo, contra a Noruega, que os caras tocavam muito bem a bola. Você ia ter a alternativa do cara que joga nos espaços, do cara que também dá assistência, não só finalizador. Então faltou, na minha opinião, um jogador como o Pedro no elenco da Seleção Brasileira na Copa 2026. E é isso, cara. O que eu tinha que falar do Pedro é isso. Sou fã do Pedro. Então é meio que difícil olhar, e quando você gosta de um estilo de jogador, você olha, você vê todas as qualidades dele, né? E às vezes passa por cima de alguns defeitos como jogador. Mas eu olho o Pedro e falo assim, o Pedro é imprescindível em qualquer tipo de time, em qualquer tipo de seleção brasileira que se faça. E eu não estou falando que ele é o titular absoluto, camisa 9, eu estou falando que no elenco de uma seleção brasileira você tem que ter um jogador inteligente como o Pedro. Boa. Olha, do outro lado, a gente já conversou um pouquinho sobre isso, teve o Gerson, ex-jogador do Flamengo, que sofreu, né, xingamentos e tal, tudo mais, da torcida do Flamengo, e até o Flamengo oficialmente postou lá nas redes uma provocação ao Gerson no final. Vamos colocar aí a provocação ao jogador do Cruzeiro, que saiu do Flamengo, agora está sendo processado pelo Flamengo, né? Essa aí é a reportagem, né? Explicando, essa aí é a postagem. Colocou o Coringa lá e uma noite de cinema no Maracanã. E aí pôs umas pipoquinhas ali. Bom, eu sei que zoeira isso never ends, oficial? não sei o quê. Conta oficial. Eu sei que a zoeira never ends, isso é de porque é mau legal e tal. gosto. Eu acho que a conta oficial de clubes, e seja o Flamengo, qualquer clube, Deveria quem quer ser que seja, sagrada, né? deveria ser um negócio respeitoso com o futebol, respeitoso com os outros. Porque as redes sociais, você é velho de 140 anos. Sim, sou, não tem problema, a questão não é essa. Eu só acho que não cabe. Eu só acho que não cabe, eu acho ruim isso. A gente pode analisar. E com um jogador que fez o Gerson jogou bem, se já jogou mal. Tudo o Gerson bem, é um cara que. Exatamente. O Gerson é um cara que tem uma história no Flamengo, embora tenha saído da maneira que saiu, não é uma figura qualquer. E nem que fosse uma figura qualquer. Eu acho isso completamente desrespeitoso. Sou muito contra esse negócio de qualquer clube. Ou eu sou São Paulino, meu clube já fez isso, acho uma porcaria também. Enfim, mas... Eu queria falar só uma coisa, Fala, Casão. Respeito. Educação, ética. Respeito ao jogo. Respeito ao esporte, respeito ao atleta, respeito a tudo. Porque você falou que as pessoas às vezes falam assim, você tem 140 anos, você não sabe como é a rede social. Gente, educação, respeito e ética. Não tem ideia. Quer dizer que o jovem pode ser desrespeitoso, ou um clube pode ser desrespeitoso, porque é moderno. É moderno ser desrespeitoso, falta de ética. É descolado, é bacana. Cara, eu não entendo isso. Eu também sou contra. Eu acho que conta oficial de um clube tem que ser respeitosa, tem que ser para valorizar o que eles têm, o que eles fazem. Ao invés de valorizar o que o Flamengo fez, você vai ridicularizar, desmoralizar, tirar uma sátira de um outro jogador que passou pelo seu time, só que ele saiu. Sim. Mas o pai dele desrespeitou o clube. Cara, o Flamengo é 10 vezes maior que o pai do Gerson. 1000 vezes maior que o pai do Gerson. Acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Lembram aqui, alguém me lembra aqui do WhatsApp que o Fluminense fez a mesma coisa com o Arias, com relação ao Palmeiras, quando ganhou no fim de semana. Eu acho super desrespeitoso, eu acho uma porcaria isso. Acho de mau gosto, acho um negócio... o Flamengo jogou tanta bola ontem, que a gente gasta um tempo falando disso, poderia estar falando muito mais do Flamengo, pelo quanto jogou o Flamengo. O que o Flamengo fez ontem no Maracanã é o suficiente, você não precisa provocar ninguém, você só
olha, eu sou o Flamengo e eu fiz isso. É só o meu E ainda mais casado com o jogo do Gerson, né? Pois é. Tirone, que especificamente o Gerson foi atropelado ontem. Assim, eu acho que uma das chaves pro Flamengo nessa temporada, nesse momento da temporada, teve uma vez que eu falei, eu não fui mal interpretado, não. Eu falei, quanto mais estrangulado é o calendário do futebol brasileiro, mais segura-se um pouco esse domínio estrondoso do Flamengo, né? Porque quando você coloca todo mundo para jogar, ou principalmente esses clubes para jogarem tanto, você cria um certo equilíbrio, principalmente no mata-mata. E é lógico, o Flamengo ganhou títulos de menos nos últimos 6 anos, porque fez o que fez com os treinadores. O Palmeiras ganhou título demais, até, acho que por que ele tem, por que ele faz, justamente por ter mantido o treinador. Então o Flamengo mesmo, que foi o responsável de não ter vencido ainda mais Libertadores, ainda mais Copas do Brasil, ainda mais principalmente campeonatos brasileiros, com o elenco que tem nesse período todo. E ter sido eliminado da Copa do Brasil pelo Vitória permitiu ao Flamengo, e permitirá também nas próximas semanas, ter uma coisa que ele não teve nos últimos anos, né? Essa semana livre de treinamento. A semana livre para recuperar jogadores, para descansar jogadores. Acho que com essa eliminação da Copa do Brasil, o Flamengo conseguiu ter tempo para organizar o time e aí estou falando tudo isso para entrar no que para mim parece ser a chave do Flamengo nesse momento de temporada. Um meio de campo saudável e jogando muito. O Jorginho, o Pulgar e o Arrascaeta. Acho até que o Jorginho ontem, no lance do gol do Cruzeiro, ele perde a jogada, ele perde a marca da jogada, por isso que o Lucas Romero tem a chance de finalizar de onde finalizou, e o Jorginho ele até tá na imagem tentando bloquear o chute, girando o pescoço e vendo a bola entrar, passando do lado dele, mas ele não devia estar lá, ele devia estar na entrada, logo fora da grande área, justamente bloqueando esse tipo de lance, e ele afundou muito na maneira como a jogada se desenvolve. Mas ele fez um grande primeiro tempo. O Pulgar está bem fisicamente, está jogando bem. O Arrascaeta, como disse o técnico, não vai poder jogar com essa intensidade sempre, não vai poder jogar os 90 minutos de todos os jogos sempre, mas no que está jogando, vai estar jogando com a intensidade necessária. Ele e o Pedro, que era aquela reclamação do Felipe Luiz. Então, acho que o Flamengo passa muito por isso. E esse meio de campo funcionando, com os 2 zagueiros, que tem ótima saída de jogo, né? Então a construção tem qualidade lá desde trás, fez com que o Gerson ficasse perdidinho ali no meio de campo. Então, quer dizer, para que você precisa ainda postar para humilhar, entendeu? Para mim, deixa a torcida xingar. A torcida xinga quem quer e tal, mas a conta oficial do clube não tem muito sentido fazer isso. E só mais uma palhinha em cima do que o Leonardo Jardim falou. No fim das contas, o jogo de BH foi um jogo em que talvez nem o Flamengo soubesse que ia jogar tão bem. Eu acho que ele contava que o jogo de BH fosse um jogo mais de contra-ataque do Flamengo. E aí sim tinha todo sentido ter o Bruno Henrique e não o Pedro. Acabou que não foi isso, né? O Flamengo também foi melhor em BH. Ainda que o Cruzeiro tenha criado boas chances, o Flamengo foi o time que teve o controle do jogo. Teve a posse de bola, teve a maior posse de bola. O Flamengo foi quem buscou o jogo desde o início, mesmo fora de casa. Talvez o Pedro também tivesse funcionado muito bem naquele jogo de Belo Horizonte. Mas as coisas deram certo. Porque no fim empatou o jogo de ida, achou aquele gol de empate ali numa falta, na minha opinião, mal marcada para o Flamengo, mas achou o gol de empate em cima do Pedro, inclusive a falta. O Pedro joga contra o Mirassol e fica grandão, né? Fica muito confiante, é uma goleada em cima do Mirassol, e aí ele destrói o Cruzeiro ontem, como já bem descreveu o Casão. A questão agora é o final de semana, a gente vai passar para o Palmeiras daqui a pouco. O Júlio falou da folga do Flamengo na Copa do Brasil, que o Palmeiras não terá, mas temos o brasileiro em que o Flamengo se aproxima, né? E o Flamengo tem um jogo mais difícil. Flamengo e Cruzeiro. O Flamengo vai visitar o Cruzeiro. Time reserva, né? Cruzeiro, em tese, time reserva que vai jogar com o Galo, né? Pela Copa do Brasil. Isso. Agora, no brasileiro, para ganhar de 5 no Mirassol, o Flamengo utilizou Carrascal, Luiz Araújo, Paquetá de volante. O Flamengo tem time para 2 frentes, para jogar do mesmo jeito, né? Pode guardar o Jorginho para... E até porque, nessa circunstância, agora o pressionado é o Palmeiras. O Palmeiras não vai poder fazer uma escolha contra o Vasco, ele vai ter que ir com tudo no domingo, né? Então, essa circunstância é aquilo. Evidentemente, o Flamengo ter sido eliminado pelo Vitória antes da Copa
não era desejável. Foi até uma coisa grotesca, quase sepultou o trabalho do Leonardo Jardim, que agora encontra soluções. A gente fica falando muito, só para referendar esse momento do trabalho do Leonardo Jardim, que estava sendo considerado, como o Tironi disse, o cara está atrapalhando e tal. Teve um momento na temporada gloriosa passada que o Felipe Luiz se desentendeu com o Pedro. Ao barrar o Pedro, o Felipe Luiz se desentendeu com o Pedro. Ao barrar o Pedro, agora, o Leonardo Jardim em alguns jogos, o Leonardo Jardim não se desentendeu com o Pedro, né? Foi uma outra composição, mais experiente, outra situação, não expôs o Pedro na coletiva, ele foi... e o Felipe, raras vezes, num momento crucial da temporada, colocava Pedro e Arrascaeta juntos, por conta da questão física e tal. E o Felipe Luiz não aproveitou na plenitude o Samuel Lino, e mesmo assim ganhou tudo. Então, eu acho que o Leonardo Jardim agora encontra uma forma de jogar bem interessante, em que o Samuel Lino se junta a essa dupla aí e ainda tem o Paquetá para jogar em qualquer posição. Para um técnico, ter o Paquetá no banco é uma dádiva, porque o cara pode... o Jorginho cansou, põe o Paquetá. O Arrascaeta cansou, põe o Paquetá. Então, às vezes até ele coloca o Paquetá de falso centroavante, quando tem... ou quando está com o resultado e não quer colocar Bruno Henrique ou Pedro. Então, o Flamengo tem um timaço para duas frentes, né? Ano passado ele ganhou as duas principais frentes. Esse ano ele pode ganhar de novo. Eu não acho nenhum absurdo. Ele está atrás do Palmeiras no Brasileiro, tá, mas já está chegando, né? E o Palmeiras tem 3 preocupações. O Palmeiras não está sobrando. O Palmeiras é eficiente. Voltou a ser eficiente no jogo da Libertadores, mas ele tem que agora ser desafiado nessa semana que tem o Santos pela Copa do Brasil, enquanto o Flamengo se prepara para os Jogos do Brasileiro com a semana cheia, como disse o Júlio. Mais do que possível, na minha modestíssima opinião, para mim é provável que o Flamengo ganhe de novo as duas principais competições. Está jogando muito mais do que o Palmeiras. Na Libertadores não me parece ter rival, nem perto. Acho que talvez o rival do Flamengo fosse o Cruzeiro. Mas na Libertadores é um jogo na final, né, Tiro? O rival do Palmeiras fosse o Cruzeiro, o do Flamengo fosse o Cruzeiro ontem. Passou com tranquilidade. Não consigo ver ninguém mais. Mas eu queria saber de vocês. Como vocês votam nesta enquete? A enquete está no ar. Bota aí. Quem pode parar o Flamengo na Libertadores? Eu já votei aqui. Eu já votei no ninguém. Você vota em quem, Júlio? Eu voto no Palmeiras e, assim, eu também não vejo o Flamengo sofrendo contra o Del Valle, não vejo o Flamengo na semifinal sofrendo contra Corinthians ou contra Estudiantes ou contra Rosário. Quer dizer, vai ser jogo é jogo, futebol é futebol. O Flamengo sempre decide em casa, sempre lembrando. Agora, realmente, onde o Flamengo pode perder essa Libertadores é numa final contra Palmeiras ou Fluminense, porque também contra todos os outros que estão ali na chave não vai acontecer. Mas contra Palmeiras ou Fluminense, ele pode, num jogo único, perder. Acabou de perder de 3-0 do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Um jogo é um jogo. Sempre pode acontecer alguma coisa. Se fosse assim, onde você preferia apostar no Flamengo? Onde você acha que o Flamengo tem mais chance de ser campeão? Nos dois tem muita chance, mas onde tem mais chance? Acho que é no Brasileiro. É mais no Brasileiro do que na Libertadores. A Libertadores, o mata-mata é o que traz um pouquinho de um molho de aleatoriedade nesse futebol espanholizado ou alemanizado, sei lá. Fala o Palmeiras aí. Acho que pode encarar o Flamengo sim em um jogo. Casão, quem? Existe alguém que possa parar o Flamengo sem ser o PSG? Não, eu acho que os 3 brasileiros podem. Só que eu acho que o mais difícil pro Flamengo é o Fluminense. Pela rivalidade que tem, o jogo fica muito igual, o jogo ferve mais. Quando você joga contra Palmeiras ou contra Corinthians, por exemplo, você vai lá na Arena do Corinthians, é muito difícil jogar lá na Arena do Corinthians. Mas depois você pega o time no Maracanã, que é seu campo, e o adversário é um campo de outro estado. Não tem, sofre mais o peso do que o Fluminense jogar 2 no Maracanã com o Flamengo. Então eu acho que o Fluminense é um adversário perigoso, não que ele seja melhor que o Palmeiras ou que o Corinthians, mas pela história desse jogo, eu acho que a rivalidade dá uma igualada boa num jogo entre Flamengo e Fluminense. Arnaldo. Eu acho Palmeiras. E, matematicamente, no Brasileiro, sei que tem o jogo atrasado com o Mirassol, mas o Palmeiras ainda está na frente do Flamengo, né? A situação do Flamengo, eu acho que no Brasileiro do ano passado era mais confortável. Lembrando que o ano passado o Flamengo também caiu, precocemente na Copa do Brasil, não tão precocemente, mas caiu para o Galo
quando o Felipe Luiz decidiu arriscar na terceira frente. Colocou um time mais alternativo, até conseguiu ganhar o jogo de volta lá na Arena do Galo, mas foi eliminado. Então, ele também ficou com a frente dupla. Vai ser interessante a gente observar mais o Palmeiras do que o Flamengo nessas próximas 2 semanas, quando tem os confrontos com o Santos, para ver como o Palmeiras vai conciliar a Copa do Brasil com o Brasileirão pressionado agora pelo Flamengo. Mas dá para vislumbrar que o Flamengo engrenou, né? E esse confronto com o Cruzeiro foi bem importante para o Flamengo engrenar. Muito bem, aqui na nossa enquete, ela está assim, ó. Quem pode parar o Flamengo? E o ninguém está surrando o Flamengo como ele faz com os adversários, 58%. Palmeiras, 27%, Fluminense, 6%, Corinthians, 9%. Por enquanto está assim a nossa enquete aqui. Vote tá aí. E esse foi o News Sport dessa quinta-feira. Tirone, Júlio Gomes, o Ante, Casagrande e Arnaldo. Imprensa paulista, não tem nenhum carioca e não teve o que falar hoje do Flamengo. O Flamengo foi gigante, vitória maiúscula, deu um vacilo ali, outro no segundo tempo, no início do segundo tempo, mas o Flamengo foi protocolar, venceu, passou e é o primeiro na classificação geral da Libertadores, por isso que decide tudo dentro do Maracanã. Agora, quem sabe, eu acho que vai ser o Independente Del Valle. O Flamengo vai passar. Vamos chegar na final, vencer e tudo mais. Promete demais para esse ano. Mas enfim, o vídeo é só. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixa seu like, hypa se possível, compartilha com a geral. Deixa nos comentários, acertou o placar? Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.